Lavões FM. Desporto. Carlos Manuel, uma vitória que custou, que só depois de uma hora de jogo é que a sua equipa conseguiu finalmente marcar, e numa altura em que, depois de na primeira parte ter desfrutado de várias oportunidades, na segunda parte estava com mais dificuldades em entrar na defensiva adversária, acabou por surgir o golo e tudo foi desbloqueado. Sim, foi um bocado uma sequência do jogo anterior. Nós, portanto, fomos essencialmente ineficazes na finalização. Portanto, nós na primeira parte poderíamos ter resolvido o jogo a nosso favor. Na segunda é um bocado como diz, nós também alterei a estrutura da equipa, passámos a jogar em 4-3-3 e os jogadores sentiram alguma dificuldade nessa mudança. Depois voltámos novamente ao nosso sistema, conseguimos o golo e as coisas ficaram efetivamente mais fáceis, mas foi essencialmente uma primeira parte muito boa da nossa parte, onde fomos realmente ineficazes na finalização. Uma segunda parte não tão boa, mas que fomos mais eficazes, portanto, e penso que a vitória é justa da nossa parte. Notei que houve algumas mudanças em relação a 15 dias atrás, quando recebeu aqui o Samparense, alguns jogadores que estiveram de fora e que agora jogaram e vice-versa. Nesta segunda fase, onde as coisas contam um pouco, passa também por aí a rotatividade do plantel. Sim, um bocado. É óbvio que há jogadores que durante a primeira fase foram menos utilizados, sempre trabalharam bem, alguns com capacidade e alguns também jovens ainda para poderem evoluir, e é jogando, é óbvio que treinando também evolui-se, mas no jogo também evolui-se muito mais, então sem descompensar a equipa, sem deixar de termos competitividade no jogo, vamos tentando dar minutos a esses jogadores que foram menos utilizados e dar experiência de jogo, porque podem ser importantes também no futuro do União de Lamas. Um jogo em que o União de Lamas decidiu abrir as portas aos adeptos, acha que nesta segunda fase devia ser sempre assim? Não só aqui, mas em todos os campos. Sim, eu não sei, a nível de receitas, mas penso que são insignificantes, seja a pagar o bilhete, penso que são insignificantes, digo eu, porque as equipas adversárias normalmente não trazem muita gente e os poucos adeptos que vêm normalmente são simpatizantes ou sócios do clube, portanto acho que é uma boa medida, e acho que deveriam de fazer, mesmo os nossos adversários, fazer essa situação até para tentar levar mais alguns espectadores a esta segunda fase. Raul, uma partida em que a equipa do Oliveira de Frades, mais uma vez com algumas baixas, neste caso o Pedros estava castigado e também a ter que ser feitas emendas na defensiva. A equipa entrou com algumas dificuldades defensivas, depois foi melhorando e numa altura em que já se estava a soltar mais, acabou por sofrer o golo que deitou por terra as aspirações de pontuar aqui em Santa Maria de Lamas. Sim, Lamas foi superior em toda a primeira parte. Na segunda parte conseguimos pôr um bocadinho mais, como se costuma dizer, água na fervura, e equilibramos o jogo. Infelizmente também não conseguimos manter esse equilíbrio que era necessário, com a ideia numa transição rápida tentar causar estragos, mas o Lamas foi mais forte e não há dúvidas nenhumas disso. Nós erramos defensivamente e pagamos caro por causa disso. Não é fácil gerir uma equipa com tão poucas soluções, olhar para o banco, ver poucos jogadores e ter que emendar. Hoje Figueiredo e Mauro tiveram que jogar no meio campo. Notava-se que faltava algum poder de choque no meio campo, mas ainda assim é o que há, mas não é fácil lidar com isso. Sim, ainda agora, hoje tivemos mais uma infelicidade durante o jogo. O Loureiro lesionou-se, teve que ser substituído por um jogador que acabou de chegar de lesão. Depois fizemos mais uma alteração, como é óbvio. A terceira alteração foi mais um jogador que acabou de chegar de lesão, ou seja, vieram dois, foi um. A questão do Pedro ainda tem mais um jogo a cumprir, o plantel está curto, mas é assim, são estes são os melhores,
e eu acredito neles até ao fim, e acredito que se hoje as coisas não correram bem, para a semana irão correr de certeza. E para a semana temos um derby num campeonato que pouco ou nada conta, é sempre um aliciante extra até para motivar os jogadores, um derby frente à equipa do Santarense. É sim, os derbys já não são o que eram antigamente, os derbys Santarense-Oliveira ou Santarense-Vozela ou Vozela-Oliveira, já não existe aquele derby, aquele sentimento que havia há 10 anos atrás, mas claro que é sempre um aliciente, mas que não seja porque é uma equipa da região, como é óbvio. Acaba por ser um pouco uns adversários diretos, nossos adversários diretos, e a máxima é sempre a mesma, vamos continuar a lutar e é lutar para a vitória. Um jogo de portas abertas em Santa Maria de Lamas. Os dirigentes do clube local decidiram oferecer os bilhetes ao pouco público, ainda assim, que esteve nesta tarde no Comendador Henrique Amorim. Uma partida em que a equipa da casa entrou muito forte, contabilizou 11 remates na primeira parte, 6 oportunidades, vários lances em que os jogadores da equipa do União de Lamas apareceram em boa posição, mas contou acima de tudo o desacerto da equipa de Carlos Manuel, que sobretudo pelo número 7, Kaká, não foi expedida na hora de finalizar, e daí pode-se queixar também dessa falta de finalização. Do outro lado, um Oliveira de Frades mais na perspectiva de ver o que é que o adversário poderia fazer em termos de erros individuais. Muito contido a equipa do Oliveira de Frades. Na segunda parte o jogo mudou um pouco, o Oliveira de Frades acertou mais na forma como defendeu, e o União de Lamas também sofreu um pouco com isso, e estava a ressentir-se. O técnico já tinha apostado em Léo Quirino para se fazer ao resultado, digamos assim, visto que não estava de feição, e na segunda parte, de facto, algumas dificuldades para furar a defensiva adversária, até que aos 59 minutos Júlio conseguiu pelo meio, depois de uma bola bombeada nas costas da defensiva do Oliveira de Frades, aparecer em posição frontal. Só teve que fuzilar o guarda-redes André Martins, fez o primeiro golo, estava o jogo desbloqueado, e pouco tempo depois, 15 minutos depois, Ruizinho, também num lance meio confuso na área do Oliveira de Frades, a bola acabou por sobrar para o capitão Ruizinho, que fez o 2-0, que finalizou esta partida. Daí para o fim, viu-se um pouco mais de Oliveira de Frades em termos ofensivos. Valeu muito de Ruca, mas não valeu o suficiente para o Oliveira de Frades conseguir marcar, conseguir reduzir, conseguir ainda pontuar numa partida bem arbitrada por João Matos e os seus auxiliares vindos de Viana do Castelo. Vitória justa da equipa do União de Lamas por 2-0, frente a um Oliveira de Frades que, depois de 2 resultados positivos, volta a sofrer uma derrota, a segunda nesta segunda fase, e mantém os 11 pontos no 5º lugar da classificação geral.